Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, professor Marcelo com vocês. Bem diferente, né? Brincadeira, moçada. Estou gravando essa aula aqui sexta-feira, dia 28 de janeiro, aniversário do meu avô, que Deus o tenha, certo? Mas é porque segunda-feira começam as aulas, ano letivo 2017. Então vamos começar de cabeça fresca, tranquilo, você entendeu? Hora que a água cai no chuveiro, isso aqui é uma maravilha, sensacional. E cabelo nasce de novo, tem problema nenhum. Pessoal, eu vim gravar aqui com vocês, quer dizer, estou gravando, vou gravar agora. O quê? Eu confirmei com o Glauber, lá na mesa, né, de edição, e vocês se lembram que quando nós tivemos aula de urbanização, no finalzinho da aula eu falei, pessoal, eu vou parar por aqui. Tem a bateria de exercícios, mas eu não farei agora, porque a coordenação recomenda que a aula não pode ultrapassar um determinado limite, certo? De tempo. E eu já estou me estendendo demais. Se eu for para os exercícios, aí eu vou demorar mais ainda. Você entendeu? Então eu falei assim para vocês, ó, fica tranquilo que eu vou gravar a resolução numa outra aula. Então, ó, nós aqui outra vez. Estamos aqui justamente para gravar os exercícios de urbanização. Rapidinho, tudo bem? Então vamos começar. Vamos lá. Olha só. Em 2000, 30 cidades brasileiras tinham status de grandes, ou seja, haviam ultrapassado a barreira dos 500 mil habitantes. 18 delas eram capitais, 12 estavam no interior. Na última década, mais 10 municípios entraram para esse clube. Dessa vez, apenas 2 capitais estão entre os que subiram ao primeiro time, a sergipana Aracaju e a mato-grossense Cuiabá. Está aqui a referência bibliográfica, vamos lá. O texto acima mostra o dinamismo das cidades brasileiras. Sobre o processo de urbanização brasileiro, hierarquização e crescimento das cidades, identifique a alternativa correta. Vamos lá. A grande concentração de metrópoles nacionais e regionais brasileiras ainda ocorre na região litorânea, apresentando infraestrutura e oferecendo serviços comuns de forma homogênea a todos os seus habitantes, certo? B. A presença de metrópole regional, centro regional, subregional e locais, né, no plural, espalha-se de forma hierarquizada e mais significativa nas regiões sul e norte do país. C. Entre os agentes produtores e consumidores do espaço urbano brasileiro estão o Estado, os agentes imobiliários, proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários, construtoras, incorporadoras e diferentes grupos sociais. D. Nos primeiros séculos de povoamento e colonização do Brasil, a formação das cidades e vilas ocorreu associada com a evolução econômica e política do país, tendo os ciclos econômicos exercido pouca influência na sua distribuição pelo território nacional. E a urbanização em Mato Grosso reflete uma forte influência dos fluxos migratórios, inclusive com a participação dos órgãos governamentais e projetos particulares, que direcionavam esses fluxos para a região sul do estado. Ô Marcelo, e aí? Qual que ele quer que marca? Ele quer que você marque a correta. E aí? Gabaritou tranquilo? Vamos lá. A letra A. A grande concentração de metrópoles nacionais e regionais brasileiras ainda ocorre na região litorânea, apresentando infraestrutura e oferecendo serviços comuns de forma homogênea a todos os seus habitantes. Pessoal, na boa, até aqui, o nosso amigo estava indo bem. Estava indo bem. Porque realmente, como o povoamento do Brasil foi do litoral para o interior, a maior parte é concentrada no litoral. Agora, teve uma palavrinha aqui que matou a alternativa. Que palavrinha que foi essa? Marcelo, homogênea. Peraí, pô. O cara está falando que nas grandes cidades os serviços são oferecidos de forma homogênea à população. Você está maluco. É só você ver as reportagens sobre posto de saúde na periferia, localização dos shoppings, certo? Beleza? Das melhores escolas. Você vai falar para mim que é na periferia. Não é. Então isso aqui é uma alternativa
errada. Totalmente errada. Você se lembra da macrocefalia, é muito heterogêneo, certo? B. A presença de metrópole regional, centro regional, subregional e local espalha-se de forma hierarquizada e mais significativa nas regiões sul e norte do país. Onde que está o erro, Marcelo? Sul e norte. Marcelo, o norte é a região menos populosa e menos povoada do Brasil, pô. Provavelmente é a região do Brasil que apresenta todos os níveis da hierarquia urbana. E vocês estudaram isso comigo, hierarquia urbana? É o Sudeste. O Sudeste tem a grande metrópole nacional, que é São Paulo, tem metrópole nacional, que é o Rio de Janeiro, tem metrópole regional, que é Belo Horizonte, tem capital regional de nível A, que é Campinas, de nível B, que é São José do Rio Preto, e por aí vai. Todos os níveis da hierarquia estão lá, mas não na região sul e norte do país. Nem o sul. O sul não tem metrópole nacional. Não tem. Tem metrópole regional para baixo, que é o que começa aqui. Certo? C. Entre os agentes produtores e consumidores do espaço urbano brasileiro estão o Estado, os agentes imobiliários, proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários, construtoras, incorporadoras e os diferentes grupos sociais. Verdadeiro ou falso? Marcelo, absolutamente verdadeiro. Bati o olho e falei, está tranquilo. Primeira coisa, quem que é um agente? É quem age. É quem age. É quem age para produzir e consumir o espaço urbano. E eu pergunto, o Estado age nisso? Claro que age, Marcelo. O Estado age. Você tem plano diretor, certo? Você tem código de postura, tá? Você tem regras para edificações urbanas. O Estado é um agente. Os agentes imobiliários. Sim, Marcelo, agentes imobiliários, certo? Imobiliários, pessoas que promovem a implantação de loteamentos particulares, condomínios, certo? Proprietários dos meios de produção. Sim, Marcelo, os donos de lojas, fábricas, certo? Hospitais, colégios. E aí? Ele é proprietário do meio de produção. Proprietário fundiário. Sim, Marcelo, os donos de terrenos. As pessoas que têm terrenos, que muitas vezes atuam com as construtoras para incorporar o terreno e pegar um apartamento no prédio, certo? Grupos sociais. Claro que sim, Marcelo. Você tem o movimento dos sem-teto, você tem o movimento das pessoas que defendem acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades. São diferentes grupos sociais que atuam no espaço urbano, na produção e no consumo dele. Verdadeiro, certo? A letra D de dado. Nos primeiros séculos de povoamento e colonização do Brasil, a formação das cidades e vilas ocorreu associada com a evolução econômica e política do país, sendo que os ciclos econômicos exerceram pouca influência na sua distribuição pelo território nacional. Marcelo, falso. Aqui, ó. Pouca. Marcelo, Cuiabá só existe por causa do ciclo da mineração, pô. Da mesma maneira que Manaus cresceu muito no ciclo da borracha. Uma cidade muito rica, certo? Como que exerceu pouca influência? Exerceu muita influência, certo? E a urbanização em Mato Grosso reflete uma forte influência dos fluxos migratórios, inclusive com a participação de órgãos governamentais e projetos particulares, que direcionavam esses fluxos para a região sul do estado. Cadê o erro? Marcelo, está tudo certo. Você falou para a gente que o regime militar incentivou a turma a vir para cá, ocupação da Amazônia legal, nova fronteira agropecuária, projetos de colonização particular. Sensacional, Marcelo, mas não é no sul. Sul você tem cidades mais tradicionais, Rondonópolis, Poxoréu, Dom Aquino, Guiratinga, certo? São cidades mais antigas. Para onde que foi esse pessoal? Marcelo, para o norte do estado. Para o norte do estado, médio, norte do estado. Foi para lá que esse pessoal foi. Então tá errada. Certo? Beleza? Gabaritada a questão. Tá? Agora vamos lá. Leia a frase para responder a questão. Tendências que vêm se delineando no Brasil, principalmente a partir dos anos 90. Diminuição na intensidade rural, maior fluxo de pessoas entre a cidade e o campo,
aumentando o número de trabalhadores e proprietários rurais vivendo nas cidades e alteração no ritmo de crescimento das cidades. Pode-se afirmar que as tendências apontadas referem-se ao processo de urbanização brasileiro, inchaço da mancha urbana, conceito de megalópole, processo de industrialização, movimento dos sem-teto. E aí, como é que eu resolvo? Marcelo, batata. Primeiro, esse texto tem nada a ver com o movimento sem-teto. Nada a ver, Marcelo, citado em nenhum momento. Segundo, Marcelo, industrialização também não é. A palavra indústria não é citada uma vez aqui. Tá? Marcelo, você falou que não ia falar para a gente porque em Mato Grosso não tem megalópole, que é a conurbação entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Megalópole é São Paulo, Rio de Janeiro. E as outras megalópoles, né, que estão em formação que o pessoal fala. A megalópole do Brasil Central, que é Goiânia, Brasília, e a megalópole do litoral nordestino, que seria Salvador, Natal, em processo de formação. Agora, esse processo aqui, ó, diminuição na intensidade rural, menos pessoas no campo, maior fluxo de pessoas entre a cidade e o campo, êxodo rural, aumentando o número de trabalhadores e proprietários rurais vivendo na cidade. Quer dizer, o cara mora na cidade, vai trabalhar na propriedade, no final do dia volta. Tudo isso tem a ver com o quê, Marcelo? Processo de urbanização. Tem a ver com o processo de urbanização, pô. Porque inchaço da mancha urbana é aquela macrocefalia urbana. Agora, como você falou na aula, processo é uma coisa que ocorre ao longo do tempo, certo? Gabaritada a questão. Tranquilo. Próxima. Vamos lá. As afirmativas a seguir abordam alguns aspectos do tema urbanização no Brasil. Analise-as atentamente. 1. Para analisar o crescimento das cidades no Brasil, é importante destacar a população total, a população caracterizada como urbana, o índice de urbanização no ano em que foi realizado o censo e as taxas de crescimento dessa urbanização. 2. A grande cidade no Brasil se torna o lugar de todos os capitais e todos os trabalhos, isto é, o teatro de numerosas atividades marginais do ponto de vista tecnológico, organizacional, financeiro, previdenciário e fiscal. 3. A urbanização no Brasil deve ser entendida como um processo que resulta da transferência de pessoas do campo para a cidade, ou seja, crescimento da população urbana em face do êxodo rural. Entre os fatores repulsivos que contribuem sensivelmente para a aceleração do êxodo rural no Brasil estão a concentração de terras, mecanização agrícola e falta de apoio governamental mais efetivo ao homem do campo. 5. A rede urbana no Brasil é formada pelo sistema de cidades interligadas umas às outras, através de sistemas de transportes e comunicações, pelos quais fluem pessoas, mercadorias e informações. E aí? E o item 1? Marcelo, verdadeiro. Se você quer analisar o crescimento da cidade, você tem que destacar a população total, a população urbana, o índice de acordo com o censo e a taxa de crescimento. Tá certo. Beleza? O item 2. Marcelo, é verdadeiro. A grande cidade é o espaço de todos os capitais, de todas as atividades. Indústria, mercado financeiro, comércio, prestação de serviços. É por aí, é verdadeiro. 3. A urbanização deve ser entendida diminuição da população no campo e transferência para a cidade com êxodo rural. Verdadeiro? O êxodo rural é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. 4. Entre os fatores que empurram, repulsivos, o homem para fora do campo, concentração de terras, mecanização agrícola e falta de apoio governamental. Verdadeiro. Principalmente para o pequeno proprietário. Verdadeiro. Última. A rede urbana no Brasil é formada por um sistema de cidades interligadas e através do sistema de transportes e comunicações, onde circulam pessoas, mercadorias e informações. Verdadeiro, Marcelo. Eu lembro que você comparou rede urbana com rede social, que são as conexões que a gente estabelece. Isso é verdadeiro. Maravilha. Todos os itens estão corretos. Certo? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Entre as características encontradas no processo de crescimento urbano, pelo qual passou a cidade de Cuiabá nas últimas décadas, podemos citar, exceto
Olha ela aqui. Exceto, ou seja, eu quero a errada. A errada. Certo? Então vamos lá. Em Cuiabá, periferização da mão de obra de baixa renda. Acesso aos serviços essenciais como saúde e educação de forma homogênea a toda a população. Verticalização acelerada em bairros localizados nas proximidades do centro antigo da cidade. Macrocefalia urbana, com o surgimento de bairros periféricos cada vez mais distantes. Criação de artérias viárias de escoamento rápido do tráfego urbano, como as avenidas perimetrais. Pessoal, por favor, o que não aconteceu aqui em Cuiabá? Marcelo, vai para a periferia para você ver. Se é a população de alta renda. É de baixa renda. Isso aconteceu aqui. Com todo respeito, moçada, eu sei que são meus irmãos brasileiros, meus concidadãos e concidadãs, cuiabanos e cuiabanas. Mas, pô, você vai falar que a turma de mais alta renda está lá no industriário? No pé da 90? Poxa, com todo certeza, você vai querer comparar com Goiabeiras Popular? Ora, isso é verdadeiro. C. Verticalização acelerada em bairros localizados nas proximidades do centro antigo da cidade. Olha lá o Santa Helena. Olha lá o Quilombo. Olha lá o Duque de Caxias, Goiabeiras Popular. Olha o Araés. Pô, a Lixeira. Também tem predinho lá. Certo? Você vai falar para mim que não tem prédio? Claro que tem. Verticalização. Condomínios verticais. D de dado. Macrocefalia urbana, com o surgimento de bairros cada vez mais distantes. Certíssimo. Pessoal, aqui do centro de Cuiabá até o pé da 90 é 20 quilômetros, pô. Certo? E criação de artérias viárias de escoamento rápido do tráfego urbano, como as avenidas perimetrais. Verdadeiro. Miguel Sutil, uma avenida perimetral. E o Rodoanel? Rodoanel, se estivesse pronto, estava no perímetro da cidade, para caminhão não passar aqui pelo centro. Certo? Agora, de novo, Marcelo, acesso aos serviços homogênea, olha a palavra aqui, a toda a população. Falso, pô. O acesso não é homogêneo, ele é heterogêneo. Certo? É diferenciado. Tá joia? Gabaritada a questão. Vamos lá. População urbana Brasil. Está aqui a evolução da população urbana. 60, 70, 80, 90, 96, 2000. Certo? Já meio defasadinho, mas está lá. IBGE. Observa-se nos dados acima o processo de urbanização da população brasileira ao longo do século XX. E entre as causas desse processo, podemos citar a. O crescimento da mecanização agrícola acabou provocando desemprego na área rural, gerando um deslocamento populacional em direção à cidade. B. A queda na produção e na produtividade agrícola brasileira durante a década de 90 acabou contribuindo para o aumento do movimento de interiorização da população nesse período. C. Os centros urbanos brasileiros, com a aceleração do processo de industrialização, acabaram por se tornar áreas repulsivas quanto às novas oportunidades de empregos. D. A estrutura fundiária brasileira é desconcentradora de terras e, com isso, muitos trabalhadores rurais, por serem proprietários de terras e possuírem um meio de produzir, acabam evitando buscar emprego na cidade. E. Uma das causas da urbanização acelerada da região norte do Brasil foram as obras de infraestrutura realizadas pela iniciativa privada nessa área do país, como a abertura de estradas e a construção de hidrelétricas. Fácil? Eu acho que é fácil. Talvez você fique entre duas. Primeiro, vamos lá. Marcelo, a letra B não. Marcelo, queda na produção e na produtividade. Pelo amor de Deus, Marcelo, o Mato Grosso se tornou celeiro agrícola do Brasil. A produção e a produtividade agrícola aumentaram. Isso aqui é falso. A letra C. Com a aceleração da industrialização, os centros urbanos se tornaram áreas repulsivas.
Não, Marcelo, você explicou para a gente, não é a urbanização que provoca industrialização. Industrialização é que acelera a urbanização. E com a urbanização você tem uma maior oportunidade de emprego. Você é tranquilo. Não estou dizendo que, dependendo da conjuntura econômica, mas a probabilidade de você conseguir um emprego é maior na cidade do que no campo. Certo? D. A estrutura fundiária brasileira é desconcentradora de terras. Pessoal, isso é falso. É concentradora. Você tem muita terra nas mãos de poucas pessoas. Certo? E uma das causas da urbanização acelerada do norte do Brasil, certo, foram as obras de infraestrutura. Peraí. Iniciativa privada? Quer dizer que a usina de Belo Monte é privada. A usina de Tucuruí é privada. O projeto Carajás é privado. Quem abriu a BR-364 para Rondônia foi iniciativa privada. A BR-163 para Santarém foi iniciativa privada. Claro que não, gente. Foi o governo, foi o Estado. Certo? Agora, mecanização agrícola provoca desemprego na área rural, gerando um deslocamento populacional em direção à cidade. Êxodo rural. Pronto. Gabaritada a questão. Fácil. Beleza? Tudo bem? Moçada, como eu prometi para vocês, eu falei que eu ia gravar esse dropzinho para resolver essas questões de urbanização. Tá certo? Belezinha? Então tá resolvido, tranquilo com isso. Eu complemento aquela aula, a parte teórica, que eu parei para não extrapolar muito tempo. Senão eu já tinha ido para quase 2 horas de aula. Tá bom? Valeu, moçada. Missão cumprida. A gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Clique like.